iluminado por nós e possam sentir todas as vibrações deste momento. E agora, com muito carinho, nós passamos, né, o microfone para o nosso companheiro Evaldo. Por favor, seja muito bem-vindo. Que o olhar misericordioso de Maria de Nazaré, que aquece as almas mais endurecidas que nem a minha, e o amparo permanente do Divino Mestre Jesus nos estabeleça um elo de ligação com a figura de João Evangelista, o discípulo amado, aquele que esteve ao lado do Mestre em momentos muito críticos, a começar pela pesca maravilhosa, ou então por aquele momento em que o Mestre, lá no Getsemane, quando ele entrou em profunda agonia, e Jesus convidou 3 para ir com ele aquele momento, João, Pedro e Tiago. E disse o Mestre naquele momento, orem comigo, vigiem comigo nesse momento de grande agonia. Lucas relata isso para nós no Evangelho, lá no capítulo 27, quando ele fala, o Mestre, em sua agonia, orou. Deixa um ensinamento muito grande para todos nós, que na maioria das vezes, quando passamos por aqueles momentos tumultuosos da nossa existência, que aí não tem como medir o que é agonia, porque para algumas dificuldades se tornam monstruosas, para outros é apenas uma dificuldade. Mas Lucas nos ensina que na sua agonia Jesus orou. E normalmente, na nossa agonia, nós nos desesperamos, choramos, esbravejamos a nossa insatisfação diante das provas que nós temos que enfrentar. E quando o Mestre olha para trás, vê João, Tiago e Pedro dormindo. E o Jesus então fala, nem uma hora pudestes velar comigo? Essa frase de Jesus é muito significativa. O que Jesus está falando para nós? Que nem por uma hora nós tiramos das nossas 24 horas para velar pelo Evangelho de Jesus. A minha casa tem um grupo aqui que nos acompanham, lá do Centro Espírita Casa do Caminho, Chico Xavier, lá em Jacarepaguá, tem uma orientação da espiritualidade que nós tirássemos, sabe, César, 1 hora por dia para estudarmos o Evangelho. São 24 horas que tem um dia, não é? Se a gente tiver um pouquinho de esforço, 1 hora não é muito, não. Mas aí a espiritualidade percebeu que nós temos muitas dificuldades de determinar um momento para dedicar à nossa própria evangelização. E muitas das vezes nós viemos para a casa espírita na doce ilusão de evangelizar o próximo. Mas o Evangelho diz que só dá quem tem para dar. Então, se eu não me evangelizar, eu não vou conseguir passar conceitos com fundamentos de verdade. Porque a minha palavra será recheada de explanação, mas sem exemplificação. Passou um tempo, aí a espiritualidade entendeu que 1 hora para a gente era muito. Se vocês puderem dedicar 30 minutos num dia para a análise do Evangelho, nós já estamos em 15 minutos. Tamanha a dificuldade nossa de separar um tempo do nosso dia para aquele que é o caminho, a verdade e a vida eterna. A nossa sorte é que João Evangelista não é, assim, um pouco amorosamente chamando de preguiçoso, igual o Evaldo. João Evangelista é determinado na vivência do Evangelho. E nós aqui, nessa casa, temos uma responsabilidade muito grande, que somos tutelados de João Evangelista. E o que ele espera não é a perfeição. Não, isso aí sabe que não é possível. Mas ele espera, como nos fala o senhor Allan Kardec, o esforço em domar as más inclinações.
A página de hoje, no relato do nosso irmão, ela, sinceramente, eu falo de coração, ela me lembrou a figura de João Evangelista. Em várias propostas ali de transformação, a gente vê como que João, apesar que a época do chamado do mestre contava com 16 anos de idade, e lógico que nós analisamos o dia de hoje, um jovem com 16 anos, ele dificilmente tem uma preocupação com o cunho de evangelização, de autoevangelização, de doutrina na sua vida, sabemos disso. Mas também nós que somos pais e avós também não temos grande exemplo para dar nesse sentido, não. Então, mas as frases que foram sendo lidas, as propostas que foram sendo lidas, não lembra a figura de João Evangelista, que caminhou ao lado de Jesus. Ele esteve ao lado de Jesus na hora que ele curou o cego Bartimeu, que é de grande notícia para a humanidade, a libertação de uma dificuldade física tão severa como a cegueira. Ou então, ele estava ao lado de Jesus quando ele curou os 10 leprosos. E ele viu que um leproso chegou e falou: mestre, se quiseres, eu ficarei limpo. Jesus falou: eu quero, fique limpo. E de imediato o homem se viu liberto da hanseníase, ou a época chamada de lepra. E a hanseníase, a época de Jesus, constante na história do povo hebreu, era uma doença considerada como castigo de Deus pela não observação dos seus mandamentos. E só quem poderia libertar um hanseniano ou um leproso da sua sina maldita era o Messias. E não é que Jesus libertou? De uma tacada só 10? Jesus falou para ele: vá até o templo, preste as oferendas que está determinada lá no livro de Levítico, para que saibam da tua cura. Dos 10, sabe quanto voltaram para agradecer ao mestre? Apenas um. Aí Jesus falou assim: em verdade, tu estás limpo, liberto. Por quê? Porque ele voltou para o mestre, não para dizer: aí, mestre, valeu, hein? Pô, quebrou meu galho, estou saradão agora. Não, ele voltou para o mestre para seguir o evangelho de Jesus. É essa a proposta do evangelho. Há possibilidade de nos libertarmos da nossa mazela? Sim, há. Porque Jesus é amor. Mas desde que tenhamos o compromisso conosco mesmo de caminhar nos passos de Jesus. Na camisa do irmão está na frente Família Espírita Saquarema, e no verso está caminhando para Jesus. É muito importante esse objetivo na nossa jornada. Eu costumo dizer, a título de brincadeira, que pergunta seu nome? Hugo. Hugo, como é que você está? Aí o Hugo responde assim, dependendo do dia, ele fala: indo. Estou indo. Não é? Dependendo do momento, o indo da gente tem várias explanações. E eu dou sempre a mesma resposta aí, Hugo, indo para Jesus, meu filho, que ele é o único que é o caminho, verdade e a vida. Porque você indo para Jesus, você não terá os teus problemas resolvidos, não. Porque Jesus não é milagreiro, mas ele te dará a renovação da tua força para enfrentar as dificuldades. Porque a proposta do senhor Allan Kardec é que o verdadeiro espírito é aquele que promove a sua transformação moral, é um exercício constante. E pelo esforço em que emprega para domar as suas más inclinações. Aquele momento que você tem vontade de devolver toda a insatisfação que lhe causou uma palavra indesejada, e você fecha a boca, engole, vai na paz de Deus. É isso que é domar as más inclinações. E eu sempre gosto de lembrar que domar está associado a um exercício de força sobre um animal feroz. O animal selvagem, você não consegue domesticá-lo, você doma-o. A exemplo
Vocês não, é tudo garoto novo, não vão lembrar. Mas antigamente os circos tinham os domadores de leões, de tigres, de ursos, não é? E ele tinha sempre uma cadeira e um chicote, que ele estalava o chicote, como o bicho não queria levar uma chicotada, pulava de um lugar para o outro. Mas, às vezes, o domador dava um mole, sabe, Hugo? E o leão dava uma patada na cadeira e quebrava a cadeira. Já pode imaginar o que acontecia com o domador, né? O leão fazia festa. E assim também são nossos vícios morais. Quando nós não exercemos uma vigilância permanente sobre os nossos vícios, eles nos devoram num desejo sincero da mudança. E aí a gente às vezes fala uma frase, né? Ou melhor, a síndrome da Gabriela. Nasci assim, cresci assim, vou desencarnar assim, voltar para o umbral assim. Porque a proposta é de mudança. Se eu não mudo o meu conceito, evidentemente, tem uma filosofia que diz que o ser humano é o único ser que repete as mesmas ações esperando resultados diferentes. Tem uma escada, tem um elevador, mas eu cismo de querer passar pela janela. Vai dar? Mas eu cismo de passar pela janela de novo. Vai dar? É nesse sentido. Por que eu não opto de mudar o caminho e ir para a escada ou para o elevador? Lembre-se que o elevador é para idoso e pessoas com necessidades especiais. Não é para garotada nova, não. Mas por quê? Porque se eu não mudar a minha direção, o direcionamento meu de espírito imortal, eu não posso esperar, se eu não mudar, resultados diferentes daquele. Então, todos nós estamos nesse caminho de Jesus, caminhando para Jesus, porque há de convir. Se nos propuséssemos, a muitos de nós, há 5 anos atrás, estarmos uma quarta-feira dentro do SESI para ouvir falar do Evangelho, a gente ia dar gargalhada. Pô, hoje tem jogo do Mengão, gente. Pô, não pode fazer a reunião quinta não, César? Quinta, beleza. Quem joga quinta-feira é só o Vasco. Quarta-feira é Mengão. Hã? Vasco, tá? Não, então é jogo da segunda divisão, não vale. Não, né? Não. Ah, tá bom, tá bom. Então, nós estamos já mudando muita coisa no nosso entendimento quando optamos de ouvir o Evangelho de Jesus. Para nós, pode ter certeza, uma novidade absurda. Um benfeitor disse na nossa casa uma vez que nós não temos cultura como espíritas de muitas existências. Muitos de nós, boa parte de nós, é a primeira experiência como espíritos reencarnados na doutrina espírita. É a primeira experiência. Por isso que, às vezes, a proposta da doutrina espírita soa para a gente como um pouquinho estranha. Essa questão de você, à luz do Evangelho, amar os inimigos. Eu costumo dizer que para amar os amigos já é complicado. Imagina amar os inimigos. E essa proposta de Jesus, de amar os inimigos, é de perfeição. Se quiser ser perfeito como o Pai que está no céu, amai os vossos inimigos. Entende? É uma proposta de perfeição, o que está ainda absolutamente distante da maioria de nós. Nesse entendimento da nossa proposta de mudança, nós trazemos... Gente, não tem relógio aqui não, porque... Aonde? Ô, Glória, até que hora que é o estudo? Ah, que bom, eu gostei. Quem foi que falou? Eu só vou embora no sábado. Minha palestra de amanhã é às 8 horas da noite, né? Quem quiser ficar aqui, pode ficar. Eu vou falando. A minha esposa sabe. Falar é comigo mesmo. É até meia-noite mesmo? Não. É brincadeirinha? 9? Tá bom. O César saiu, gente. A gente disse para ele que vamos revolucionar, falar que tomamos a presidência da casa, vamos até meia-noite. Mas, enfim, a nossa proposta hoje, eu brinco, sabe por quê? Porque o Evangelho, nós já tivemos um período de muita seriedade do Evangelho, mas na estampa, sabe? Na expressão facial, quando nós militávamos dentro de outros conceitos filosóficos cristãos, sabe? Teve época, por incrível que pareça, que a gente botava um véu no rosto preto para dizer que estava triste com a morte de alguém.
mesmo que por dentro dela estava dando gargalhada, porque agora foi lá para a casa do Ronco e Fuça, né, do Caramunhão. Então a gente vivia muito de aparência. Hoje não. Hoje o Evangelho nos propõe uma análise com alegria, mas com sinceridade. E alegria é uma coisa, euforia é outra. Euforia é quando você perde o controle da sua alegria e você, ao invés de estimular o outro na tua alegria, conturba o ambiente com a sua euforia. Então, temos que ter cuidado com isso. E eu sempre analiso, para mim, o Evangelho é uma orientação de vida e não de tristeza. O Evangelho me ensina, Jesus fala isso para a gente. Até a vinda de João Batista, o reino dos céus era conquistado pela força. E só os fortes o detinha. Mas eu vos apresento um Deus de amor. E não há como você ter amor sem ser alegre, sem transbordar felicidade. Se uma casa espírita não consegue criar o âmbito de alegria, jovem não fica. Eu estou vendo alguns jovens aqui. Isso me leva a crer que a casa tem um conceito de alegria. E olha que eu ando um pouquinho por casas espíritas do Rio de Janeiro. Em muitas casas, a gente vê mais cabelo branco do que juventude. Tem uma casa aqui em Jaconé, União Kardecista José Luiz do Espírito Santo, onde eu conheci César. Termina a reunião lá, é sexta-feira, às 8 horas, e a Vera, que é a presidente, tem que expulsar a juventude de lá. Gente, amanhã de manhã eu tenho que estar aqui, que tem que abrir a casa 8 horas da manhã, isso 11 horas da noite, e a turma não quer ir embora. Eu fico feliz com isso. Eu fico feliz, porque a casa que não dá oportunidade ao jovem não se renova, sabe? E aí vai ficando tudo cabelinho branco, até acertar para entrar no elevador vai ser difícil, a casa fecha, se não tiver jovem. Então, eu fico feliz com isso. E nessa proposta de juventude, o Evangelho tem que ser trazido com alegria, mas com sinceridade, com seriedade. E hoje, gente, eu já comi 25 minutos. E hoje, nós vamos falar de um tema bastante corriqueiro dentro da doutrina e poucas vezes compreendido, que é o óbolo da viúva. Eu vou ler, porque as pessoas às vezes podem não lembrar o texto, que está anotado lá em Marcos, no capítulo 12, e em Lucas, no capítulo 21. Diz assim, lá no item 25 do capítulo 12 de Marcos. Aliás, do item 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que não saiba a vossa mão esquerda o que der a vossa mão direita. Estando Jesus sentado à frente do gasofilácio, a observar que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso veio também uma pobre viúva, que apenas deitou 2 pequenas moedas de pequeno valor. Chamando então seus discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo, esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio. Por isso, que todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu do que faz falta. Deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. Essa passagem do Evangelho de Jesus, ela tem uma representatividade muito profunda para a nossa análise. Primeiro, explicar o que é gasofilácio. No Templo de Jerusalém, que foi destruído no ano de 73 pelos romanos, tinha o salão ou o espaço dos gentios, aí onde podia entrar qualquer pessoa ali para ver as belezas das colunas do templo, para poder conversar, fazer trocas de moeda. E ali naquele espaço era tão liberal que até mulher podia entrar. Depois tinha o espaço dos sacerdotes. Ali só podia entrar o judeu, o hebreu. Se alguém que não fosse hebreu entrasse ali, poderia ser morto. Poderia ser morto. E a mulher também não podia entrar ali, porque senão poderiam ser mortas. Onde a gente vai encontrar essa referência? Lá em Paulo Estevão, quando Saulo, no auge da sua popularidade,
ia aplicar a sentença de apedrejamento a Estevão. E esse apedrejamento só podia ser feito no pátio dos sacerdotes, porque era a execração pública, a condenação pública daquele judeu faltoso. E Saulo, como era uma figura proeminente entre o farisaísmo, conseguiu excepcionalmente que Abigail, mulher, assistisse aquilo que para Paulo era o auge da sua autoridade dentro do Sinédrio. Só que ele deu um azar danado, que Abigail era irmã, né, do Estevão, do Gesiel, que ela estava procurando há 8 anos e não achava. Aí deu uma encrenca. Depois você lê Paulo Estevão, que vocês vão ver. Não lê Paulo Estevão no ônibus, que vocês vão chorar, vai passar mal, né? Fazer vergonha, o pessoal vai achar que vocês estão doentes. Lê em casa, porque é muito emocionante a história. É muito emocionante. Então, lá no pátio dos sacerdotes, só podia entrar o judeu. E depois tinha o Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Só na Páscoa que ele poderia entrar no Santo dos Santos, aonde ele receberia a revelação divina de orientação para o povo. Mas entre o pátio dos gentios e o pátio do sacerdote, tinha aquele setor que é pouco visitado até hoje, né, César, na casa espírita, que é a tesouraria. É muito. Eu gosto de contar uma historinha, posso, César, rapidinho, do Divaldo. Divaldo estava lá na Mansão do Caminho, e ele, uma assembleia geral, né, com os participantes da mansão, mais de 2.000 pessoas na plateia, e Divaldo falou, olha, nós temos que construir mais um prédio que vai abrigar uma padaria, que vai servir não só para suprir a mansão, mas também como uma oficina de aprendizagem de profissionalização. E nós já temos o dinheiro. Todo mundo bateu palma. Aí Divaldo completou, está no bolso de vocês. Quando vir para cá, a gente começa a obra. É mais ou menos assim, né, César? Que a coisa funciona, é mais ou menos assim. Tá? Então, nessa tesouraria lá do templo, tinha um instrumento com uma boca de metal que entrava no chão, porque a tesouraria do templo, a sala do tesoureiro, ficava no subsolo, por questões de proteção, de segurança. E essa boca de metal, que era o gasofilácio. E o corpo do gasofilácio era em espiral. Então, naquela época, não tinha cédula. O dinheiro era moeda ou então em ouro, prata, joias variadas. Então, quando a pessoa colocava o dinheiro ali, aquelas bolsas recheadas de ouro ali, que vinha pelo espiral do metal, imagina a barulheira que fazia. Todo mundo parava para olhar quem era aquele indivíduo que deu uma vultosa quantia para o templo. E, lógico, que era admirado por poucos e invejado por todos, não é? É essa a situação do gasofilácio, por isso que Jesus ficou sentado. Mas eu gosto de observar a seguinte frase de Lucas: estando sentado defronte do gasofilácio. Se nós formos analisar a casa espírita como um imenso gasofilácio, e Jesus sentado de frente e olhando o que cada um de nós traz como doação de vibração amorosa para a nossa casa. Será que Jesus iria se alegrar com Evaldo ou ia novamente ficar triste pela pouca possibilidade de doação daquela parte que é mais importante no espírito, que é o seu amor? Jesus estava sentado de frente do gasofilácio, como ele fica sentado em frente de toda a casa que busca divulgar o seu evangelho. Então a gente começa a analisar essa proposta. À frente da nossa casa está Jesus. O que eu trago no meu íntimo? A proposta sincera de mudança, o reconhecimento das minhas faltas, das minhas falhas, ou eu ainda acredito que eu posso enganar Jesus para botar um sorrisinho na boca, uma cara de paisagem e achar que está tudo legal? Evidentemente que não. Como eu gosto de ajudar, a minha proposta é sempre de ajudar, eu trago uma informação muito importante para todos nós.
Toda casa espírita, no portão de entrada, tem 2 benfeitores espirituais ali postados. E eles têm uma máquina que André Luiz fala para a gente no capítulo 2 do livro Nos Domínios da Mediunidade. O nome da máquina é psicoscópio. Lembra, Bruno? Viu? Estudou onde? Não sei. Psicoscópio. O psicoscópio, ele faz uma varredura, uma análise das nossas condições morais. Então, não adianta vir com cara de paisagem, o coração escurinho, de mágoa, de rancor, de ódio, de não perdoo. Não adianta, porque eles sabem que nós estamos vindo assim. Tá bom? Então, imagine que esses 2 benfeitores que estão lá à porta, eles só olham para Jesus e falam, lá vem Evaldo, senhor. O que a gente faz? Deixa entrar ou dá uma desculpa nele, uma dor de barriga para ele ir embora, não atrapalhar muito? Aí Jesus fala, o princípio do evangelho é de misericórdia, e eu quero misericórdia, não sacrifício, nos alerta o mestre. Então, quando nós viemos à casa espírita, temos que olhar a casa espírita como um gasofilácio. E o que eu trago de doação para o Senhor? Porque o que a viúva trouxe não era dízimo. Não era dízimo. A doutrina espírita não reconhece a necessidade do dízimo. Ela entende que a voluntariedade da colaboração é muito mais importante do que a obrigação de fazer. Porque meu pai, né, na espiritualidade, me ensinou que obrigação é de carrasco. Todo o restante é opcional. Então, a casa espírita, você tem a opção de colaborar financeiramente. Temos no movimento espírita, hoje, no plano espiritual, o nosso irmão Antônio Mileco. Antônio Mileco era cego, um dos fundadores da Rádio Rio de Janeiro, e ele foi o grande incentivador para que as obras espíritas fossem escritas em braille. Porque nós que temos a visão, não avaliamos o quanto aquele irmão que é destituído de visão gosta de estudar e de aprender. E o braille é a forma de leitura dos nossos irmãos cegos. Então, Antônio Mileco, na década de 70, fez uma grande campanha. Ele era professor do Instituto Benjamin Constant, na URCA, lá no Rio, para a difusão das obras espíritas em braille. E o Antônio Mileco, ele tinha uma forma muito bacana de fazer palestra, que ele dizia que na casa espírita tudo é de graça. Alguém aqui tem que pagar para receber passe? Quanto custa o copinho de água fluidificada? Nada. Então, tudo na casa espírita é de graça, mas nada é de graça para a casa espírita. Se a direção da casa, por necessidade de economia, não ligar o ar, não dá para ficar aqui dentro, pelo amor de Deus. Nós estamos no Rio de Janeiro. E aqui no Rio de Janeiro, o verão são as 4 estações do ano. Como é que vai ficar sem ar-condicionado? Mas para ter ar-condicionado tem que gastar, né? Então, para gastar, tem que suprir com a responsabilidade do pagamento. Então, nos tornamos, na casa, participantes do gasofilácio. E uma outra informação importante que Jesus traz nessa explicação do óbolo da viúva é que a viúva, ela não tinha obrigação nenhuma de dar nada ao templo. Nada. Sabe aquela pessoa que chega na casa, está na casa 20, 30, alguns casos 40 anos, que já lavou muito banheiro, já passou muito pano de chão aqui na casa, que já limpou muita cadeira para a gente usufruir, e está num momento da sua existência que o pano de prato já está pesado para ela? Então, a viúva era comparada com essa possibilidade. E lá na época do povo hebreu, até hoje tem uma comunidade que eu tive que escrever aqui, porque é um nome em hebraico, né? A Shevra Kadisha. A Shevra Kadisha é um grupo que é responsável de acolher, de amparar as viúvas e os órfãos. Se a viúva não tinha condições nenhuma de se manter, porque lá no povo hebreu era o seguinte, a mulher só teve filha,
Porque no povo hebreu, quem dita a nacionalidade dos filhos é a mulher. É por isso que um judeu não casa com uma mulher não judia, porque senão os filhos dele não serão judeus. Até hoje é assim. E se a mulher só tivesse filha, ela não tinha direito à herança do marido. A herança do marido voltava para a família dele. Mas se ela tivesse filho, então o filho era o herdeiro, a mulher não era herdeira de nada do marido. Lembra a história de Joana de Cusa? Que Cusa perdeu a graça de ser intendente de Herodes, morreu, e Joana foi posta para fora da propriedade. Por quê? Porque o filho dela ainda era pequeno, não podia gerir o negócio, então perdeu tudo. Então, a mulher, a viúva, que não tinha recurso, esse grupo de a Shebra Kadisha tinha que manter a viúva. Por isso que Jesus faz essa observação, que ela deu tudo que ela possuía, ou seja, não tinha obrigação de dar nada. Ela não tinha responsabilidade, mas o amor dela ao templo era tanto que ela deu toda a sua possibilidade de recurso. Jesus está chamando nossa atenção para que nós analisemos o que é mais importante para a gente. A posse material dos bens que nós lutamos tanto para conquistar ou a posse da consciência tranquila. O que Jesus está fazendo, nos está trazendo a reflexão é isso. Porque para a mulher, a confiança dela no amparo de Deus era tanta que ela deu tudo que tinha. Lembra da parábola do mancebo rico? Que chega perto do mestre e pergunta: Senhor, o que devo fazer para conquistar a vida eterna? Jesus falou: observa os mandamentos. Ele espertamente falou: quais, Senhor? E Jesus explicou: não matarás, não roubarás, não desejarás a mulher do próximo, honrai vosso pai e vossa mãe. Aí o jovem retrucou: cumpro esses mandamentos desde que eu cheguei à mocidade. Jesus olhou, no entendimento do Evaldo, olhou para ele e falou: sabe de nada, inocente. Porque Jesus falou 4 mandamentos, mas não falou o primeiro. Amarás a Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração e de toda a tua alma. Isso Jesus não falou para ele. Por quê? Porque Jesus percebeu que ele não tinha a amplitude do conhecimento dos 10 mandamentos. Não adiantava o mestre colocar o de maior responsabilidade, o de primeira responsabilidade. Tanto que Jesus fala que é o maior mandamento. E em seguida vem o outro, de tamanha importância, que amarás o próximo como a ti mesmo. Aí Jesus faz o teste que eu não passaria no teste que Jesus faz para o jovem mancebo. Então vá, venda tudo que possui, dá aos pobres, porque aí construirá um tesouro no céu, depois vem e me segue. Quem de nós aqui estaria disposto a vender tudo que tem? Tudo. Um par de sapatos só, porque você só tem dois pés. 2 calças, vamos deixar, né? Uma lavando, outra no corpo. 2 camisas ou 2 blusas. Quem de nós estaríamos disposto para vender tudo que temos? Nossa casa, nosso carro, nosso shampoo, tudo. Dá para os pobres, conquistou um tesouro no céu e seguir Jesus. Então, a proposta do mestre é absurda? Não, não é. Temos o exemplo de João Evangelista que fez isso. Depois, como ele percebeu que a gente não aprendeu direito, ele vem como Francisco de Assis e novamente se despoja de tudo para seguir o mestre. Quem aqui está disposto para sentar na calçada ali e pedir como esmola uma pedra? Quem? Então, o óbolo da viúva tem uma representação, é de você abrir mão daquilo que para você é mais importante. E o óbolo, ou as 2 moedas, é altamente representativa, porque poderíamos trocar as 2 moedas pelo orgulho e egoísmo. Quem está disposto a abrir mão do orgulho e do egoísmo,
sendo tudo que muitas das vezes nos vangloriamos. Ah, mas eu tenho, porque a gente muda os sentimentos, né? Não, eu tenho orgulho. Não, às vezes eu falo, não, eu não sou orgulhoso. Eu tenho a personalidade forte. Né? Eu não sou egoísta, eu tenho amor próprio. Então, nós temos que saber fazer a distinção. Quais são as duas moedas que eu trago dentro de mim que eu posso oferecer a Deus, oferecer a Jesus? Será que eu estou disposto a abrir mão? Evidentemente que se eu coloco o orgulho e o egoísmo como sendo o maior defeito moral que eu tenho, seria besteira eu querer atingir logo eles. Tem outros defeitos que eu considero de menor importância. Eu, algum tempo atrás, eu dizia que eu não era invejoso. Em Maricá tem uma jovem chamada Cassano, mas que é Carolina, não. Carol Cassano. Eu escutei a garota cantar, mas babei de inveja. Porque eu cantando sou um terror. Horrível mesmo. Nem minha esposa que me ama, mas não consegue mais ouvir, não. Então, aí é você eleger aquele defeito ou aquele vício que você encontra já vontade de mudar, de se afastar. E elege ele como as duas moedas que você quer colocar como doação para o Cristo, para Deus. Não é você querer pegar, lógico, claro, graças a Deus tem irmãos que têm possibilidade de fazer uma doação de 1.000, 2.000, 5.000 reais. Eu conheço pessoas que doam 50 mil reais sem nenhuma dificuldade. Não tem, é lógico. E se a casa disser que não quer, alguém está passando mal da cabeça ali, porque é sempre necessário, porque a casa tem inúmeros investimentos na área social, então precisa de recurso para isso. Mas Jesus está querendo saber de você que tem pouco. Sabe? Que você vem para cá contando as moedas da boa vontade para você oferecer ao Mestre. Vem para cá querendo doar a Jesus a moeda de prestar atenção na mensagem que está sendo trazida. São essas moedas que a gente pode ofertar. E creiam, não vai fazer falta para a gente. A moeda da boa vontade, da onde sai a boa vontade, é um recurso inesgotável. Você dá um pouquinho de boa vontade, logo você fica com o copo cheio novamente você dá a boa vontade. Você dá o sorriso como uma moeda que hoje em dia está muito difícil de conquistar. O abraço, sabe? O abraço. Às vezes a gente está sentado ouvindo uma palestra e não sabe o nome da pessoa que está do lado. É a moeda da atenção, do carinho, do respeito. São moedas que nós podemos dar e olha que nem viúvo nós somos. Porque nós temos o amor permanente de Jesus para todos nós. O Mestre nos considera não um servo, mas um amigo e irmão. Lembra que ele fala isso para os discípulos? Já não vos chamo de servos, mas de amigos e irmãos, e tudo que eu ouvi do Pai, eu ensinei a vocês. Então, essas moedas, no óbolo da viúva, eu posso escolher dentro do meu coração e estabelecer, Mestre, eu estou te ofertando isso, e é muito para mim. Porque Jesus não faz juízo de valor. Porque quando eu dou um sorriso fraterno para alguém, o Mestre fala que bom que ele já aprendeu a sorrir. Quando eu ouço alguém na sua dificuldade, sem analisar, sem fazer juízo da ação da pessoa, eu estou dando a moeda da escutatória, da paciência, do respeito. E muitas das vezes nós nos prendemos nessa passagem do Mestre ao valor monetário. Jesus espera muito mais da gente. Jesus espera muito mais da gente. Tem uma frase no livro de Emmanuel, Segue-me, o livro, onde Emmanuel fala para a gente, se você tem uma casa para morar, você tem mais do que Jesus, que ele não tinha uma pedra para repousar a cabeça. Já paramos para pensar nisso? Você
Pega o Evangelho, o espírita lê a Bíblia, eu sei disso, vocês aqui lêem a Bíblia, né, tudo lá, Velho Testamento, Novo Testamento, eu sei disso. Você pega o Novo Testamento, os 4 relatos dos 4 evangelistas, vocês não vão ver em lugar nenhum que Jesus era detentor de posse. Ele tinha as estrelas como teto da sua cabeça. Morava com Pedro, em Cafarnaum, a gente sabe disso. Porém, ele não estabelecia a casa de Pedro como sua morada. Por quê? Porque ele ficava tão pouco lá. Ele quer estabelecer um nosso coração como sua morada. Essa semana, lá na nossa casa, no estudo do livro Nosso Lar, nós lembramos de uma passagem da segunda carta de Pedro, onde ele diz: eis que é chegado o momento de eu abandonar esse tabernáculo. Tabernáculo era a tenda onde ficava durante o êxodo do povo hebreu, né? No início do Velho Testamento está o livro de Êxodo. Primeiro Gênesis, depois o livro de Êxodo. E tabernáculo era a tenda onde ficavam as pedras da lei, que Moisés recebeu lá no Tabor. E tabernáculo era o local mais sagrado para o povo hebreu, por isso que com o templo virou o Santo dos Santos, representando o tabernáculo do Senhor. E Pedro chama o corpo de tabernáculo de Senhor. Por quê? Porque nós temos que transformar o nosso coração para que Jesus habite no nosso coração. No livro de Apocalipse, escrito pelo patrono dessa casa, no capítulo 2, versículo 6, João traz a seguinte figura: eis que estou à porta e bato. Se abrires, eu cearei contigo e vós ceará comigo. Tem uma figura representativa que você pode achar na internet, Jesus à frente de uma porta, não é? Na vontade de bater essa porta. Mas se você olhar detalhadamente a porta, ela não tem maçaneta pelo lado de fora, só tem maçaneta pelo lado de dentro. Então é o nosso coração. Enquanto eu não abrir o meu coração para Jesus e dizer para ele que eu tenho para te oferecer, mestre, que tu que és o templo de Deus na minha vida, o que eu tenho para te oferecer são 2 moedas que representam a boa vontade e o amor. Não tem nada mais valoroso do que isso. E o mestre não espera que nós ofereçamos a ele uma pedra preciosa, porque pedra preciosa não tem sentimento. Pedra preciosa é gélida, é fria. Agora, o nosso coração, não. Ele pulsando de amor, amar a Jesus, relativamente fácil. E o mestre faz uma demonstração a gente. Como podes dizer que ama a Deus que não vê e não ama o próximo que está ao seu lado? Jesus não está preocupado. Certa vez, Chico Xavier estava lá no quartinho dele, que o quarto dele era uma coisa bem simples, né? Tá uma cama, o guarda-roupa de 2 portas. Eu fico imaginando uma mulher com um guarda-roupa de 2 portas. Ia dar ruim, né? Ia dar ruim, mas o Chico conseguia, né? O guarda-roupa com 2 portas, um espaço mínimo só para tirar as pernas de cima da cama, e ele estava agradecendo a Jesus pela oportunidade do trabalho no bem, e ele estava muito feliz com aquela oportunidade, que Jesus é amoroso, que é muito bom mesmo. Emmanuel perguntou: o que está fazendo, Chico? Assim, eu estou agradecendo a Jesus tudo que eu recebo. Aí Emmanuel falou assim: Jesus está preocupado com o teu agradecimento ou não, Chico? Jesus está preocupado é que tem 200 pessoas na fila querendo falar com você e você está aqui na oração improdutiva. Porque a melhor oração é aquela que se traduz em benefício para o próximo, na ação do bem. Moeda que você pode oferecer ao gasofilácio, que se representaria o coração de Jesus. E você pode ter certeza que quando você bota a moeda da alegria de servir, faz uma barulheira na espiritualidade. Primeiro que é novidade. É novidade para a gente a alegria de servir.
como era brincadeirinha que a gente não vai até meia-noite, já está terminando o tempo, tem uma história que eu gosto muito de lembrar, que é de Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Jerônimo Mendonça, um rapaz que nasceu em 1930 na cidade de Ituiutaba, norte de Minas, e ele, muito jovem, à época, tinha sido lançado o filme Tarzan, por John Weissmuller, que foi o primeiro Tarzan do cinema. Ele que inventou aquele grito, né? Aquele chamado já conhecido de Tarzan, que era bonito, né? E o John Weissmuller, ele era campeão olímpico de natação. E na filmagem, ele mergulha no rio que tinha crocodilo. Não tinha ator ali na brincadeira, não. E ele nadava mais rápido que o crocodilo, sabe? Então ficou caracterizado como sendo o personagem de Tarzan mais conhecido da época. E o Jerônimo Mendonça, ele se autodenominava Tarzan, um garoto de 17 anos, forte, atlético, nadava muito bem, e ele falava para todo mundo que ele era o Tarzan de Ituiutaba. Já espírita, tinha um centro espírita na cidade, e um dia ele foi na reunião naquela época, naquela casa, a reunião mediúnica era junto com a plateia, e no final tinha uma psicografia curta, assim: Tarzan, a tua selva vai começar. E ele sabia, e todos ali presentes, que era com ele aquela história. E ele, então, com 18 anos, indo ao cinema da cidade, ele teve muita dificuldade de levantar da cadeira do cinema. Sentiu muitas dores. E aí os amigos ajudaram ele a ir para casa, uma febre persistente, e ele foi acometido de esclerose lateral múltipla. É múltipla que fala? É que minha esposa é fisioterapeuta, sempre que eu falo isso, eu olho para ela, que ela faz. É isso? Conclusão. O Jerônimo Mendonça, com 28 anos, só movia os olhos. Ficou tetraplégico. Ele não mexia o pescoço. E ele, como ficava muito tempo deitado, a pressão sobre o diafragma era muito forte, então ele não conseguia expandir muito o diafragma, sentia dores horríveis para respirar. E ele ficava com um saco de areia de 5 a 10 quilos no peito, que comprimia o peito, não podia expandir o pulmão, ele respirava aquela respiração bem curtinha. E ele já estava com seus 35 anos, e ele, sabe o que ele fez aos 35 anos? Eu vou falar porque eu fiquei com vergonha e vou dividir a vergonha contigo. Ele, com 35 anos, ele já tinha ditado 2 obras espíritas pela psicofonia. Já tinha fundado um centro espírita e uma creche espírita na cidade de Ituiutaba, com 35 anos, em cima de uma cama, movendo só os olhos. Era o óbolo da viúva dele. E ele, ao longo da sua jornada, um dia um amigo falou para ele: Jerônimo, na cidade de Araxá tem um centro espírita que o palestrante não vai poder ir. Tu quer fazer uma palestra lá? Ele falou: se levar a minha cama, eu vou. E aí levaram a cama dele, arrumaram uma picape, né? Botaram a cama em cima, lá foi Jerônimo para Araxá fazer a palestra. E assim ele começou a vida dele de palestrante. Um dia, ele já com seus 40 anos, uma pessoa falou assim: Jerônimo, se você pudesse fazer um pedido a Jesus, só um, o que você pediria a Jesus? Que eu conseguisse virar para o lado, que olhar sempre para o teto, estou tão chato. Eu não pensaria nisso. Eu não pensaria nisso. A mãe dele virou e falou assim: Jerônimo, quantos filhos eu tenho? Ele falou: 11, mãe. Tu é o caçula, não é, Jerônimo? Ele soa, mãe. Tudo vivo, né, Jerônimo? Graças a Deus, mãe. Eu estou começando a acreditar nesse negócio de espírito. Aí ele: é mesmo, mãe. Por quê? Porque 11 filhos, tudo saudável. Só tu que é aleijado, mas tu que não para em casa, meu filho. Tu está sempre indo para um lugar, para outro, falar das coisas aí de espírito. Eu estou começando a acreditar nisso.
Aí Jerônimo, com 50 anos, ele desencarnou com 60. Com 50 anos, ele foi acometido de uma hemorragia intestinal muito grande. O leito dele ficava vermelho de sangue. E ele, muito fraco, ele, prevendo o seu desencarne, ele falou, gente, eu queria ir lá em Uberaba para ver Chico antes de morrer. O Jerônimo, não dá, Jerônimo. Daqui a Uberaba é longe pra caramba, como é que a gente vai te levar lá? Ah, meu filho, eu não queria morrer sem antes falar com o Chico. E aí foi aquela comoção na cidade, um pede a outro, o fazendeiro lá tinha um avião, emprestou o avião, meteram a cama de Jerônimo Mendonça dentro do avião, lá foi Jerônimo para Uberaba. Chegou num sábado de manhã, onde Chico tinha terminado de fazer o estudo A Sombra do Abacateiro. E estava lá aquela pessoal todo esperando no grupo espírita da prece, e nisso veio entrar uma maca dentro do centro, e Chico fala, gente, é Jerônimo que vem nos visitar. E aí entraram a maca cheia já com a mancha vermelha da hemorragia, e Jerônimo falou, ah, Chico, eu vim me despedir de você. O Chico, ah, Jerônimo, tu vai para onde, meu filho? Eu vou morrer, Chico. O Chico, eu também, Jerônimo. A minha vida está por um fio, Chico. Ele falou, Jerônimo, o seu Emmanuel fala para nós que tem fio de nylon, fio de seda, tem fio de aço. E o que engrossa o fio da vida é o trabalho no bem. Eu sei, Chico, mas estou muito mal. Não, Jerônimo, você não está mal. Você foi atacado pelo coitadismo. Sabe, quando você chega na casa espírita, com aquela cara de cachorro que caiu da mudança numa noite de chuva, sabe? E aí você quer que todo mundo lhe trate como coitadinho, e a espiritualidade não faz isso. Aí Chico falou, a hora que você deixar de ser coitadinho, você vai ver que o fio da vida vai engrossar. Vai com Deus, Jerônimo. E lá foi a cama do Jerônimo saindo. Quando chegou na porta, o Jerônimo falou, Chico, oi, Jerônimo, fica na paz. Aí Jerônimo falou, tira o Zeu, Chico falou, fica na paz, porque só o trabalho no bem dá paz de consciência. Então é a moeda que nós temos que oferecer a Jesus, o trabalho no bem. Todo o restante é ilusão. Graças a Deus. Nós agradecemos ao companheiro, né, pelas reflexões que temos aí, né, muitas reflexões a serem feitas, né, porque nós sabemos que temos muito a oferecer. E o que nós estamos oferecendo? Vamos levar essa reflexão para a nossa noite, para que quando, né, nós estivermos lá no nosso cantinho bem reservado, só nosso, possamos fazer essa reflexão. Estamos fazendo mesmo o nosso melhor? Muito obrigada, companheiro. Como companheiro